Meus queridos, é um privilégio, termos a oportunidade de falar da palavra do Senhor e estarmos reunidos aqui neste lugar para aprender mais das Escrituras, para aprender da palavra de Deus. No domingo passado, nós iniciamos a série sobre os milagres de Jesus. E naquele momento, na semana passada, nós falamos aqui sobre a cura de um cego. Lá naquela ocasião, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir podem acessar o YouTube, o canal de vídeos do Ministério. Inclusive, se você entrar no Instagram do Defesa da Fé, lá no link lá, tem o acesso que você pode ir diretamente ao canal de vídeo. Você pode assistir a pregação do domingo passado. No nosso bate-papo de hoje, na oportunidade de hoje, nós também falaremos sobre a cura miraculosa de um cego. Mas será um relato diferente, O relato que iremos estudar hoje, o relato sobre o qual nós iremos nos debruçar hoje, ele é único. Ele é único. Aliás, ele é relatado apenas no Evangelho de Marcos. É único por quê? É único porque uma cura miraculosa feita por Jesus que não se dá de uma única vez, se dá em dois momentos, se dá por etapas, se dá em dois atos. Vamos ler o relato para podermos entender as Escrituras. Então, o texto base do nosso bate-papo de hoje é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, do verso 22 até o verso 25. Vamos ler o verso 8, 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" E o 24 diz: ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." E o 25 diz: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Vamos entender esse relato único do Evangelho de São Marcos sobre essa cura do cego por etapas, que ela tem muito a nos informar, a nos ensinar como povo de Deus. Para isso, vamos voltar ao primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é Marcos, no capítulo 8, no verso 22. Vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Há uma diferença radical aqui entre este evento de cura e aquele que estudamos no domingo passado. Preste mais uma vez atenção. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocasse nele. Quem suplicava aqui não era o cego, eram as pessoas que levaram o cego a Jesus de Nazaré. Há uma diferença incrível do relato do milagre que estudamos no domingo passado, em que a súplica, o clamor, o desejo intenso eram provenientes daquele a quem a cura seria destinada. Aqui é diferente. São pessoas que desejam ardentemente que Jesus cure um amigo. No domingo passado, que era lá no Evangelho de São Mateus, só para que fique bastante claro, vamos só abrir o primeiro verso lá em Mateus 9, 27, que nós estudamos domingo passado, só para ficar bastante claro. Isso aqui é o milagre que estudamos domingo passado. As Escrituras dizem: saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram clamando. Os cegos clamavam: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." O desejo provinha daquele que necessitava da cura. Mas agora, no milagre que estudamos hoje, já vimos essa grande diferença. Volte lá, por favor, Alexandre, para Marcos 8, 22, nós vemos essa grande diferença. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. É uma diferença.
muito grande. Quem é que ardentemente aqui, no texto base do nosso bate-papo de hoje, clama, suplica pela cura? São os amigos do cego. São os amigos do cego. Isso faz toda a diferença. Não é o cego, mas as pessoas que levam o cego a Jesus. Os amigos do cego tinham fé na cura. Nós não vemos aqui nas Escrituras nenhum registro da fé do cego. No início, nós não vemos. Nós vemos que há registro da fé dos amigos do cego, que levaram o cego até Jesus. Qual é o grande ensinamento para nós que nos envolvemos neste trabalho de oração? Qual é o grande ensinamento que isso nos dá aqui? É o de que há poder na oração pelos outros. Isso é um ensinamento claro e incrível. Quando oramos por outra pessoa, há consequências na resposta de Jesus de Nazaré. Há alguma consequência. Este milagre se dá não pela súplica daquele a quem o milagre se destina, mas pela súplica daqueles que são amigos do necessitado. Jesus ouve, inclusive, meus queridos, e isso é um incentivo para todos nós, ouve nossas orações pelos que são cegos espiritualmente. Ouve nossas orações pelos que são cegos espiritualmente. Continue orando por aquelas pessoas que precisam de visão espiritual, precisam sair da escuridão, precisam ver a realidade. E a resposta de Jesus a este momento, a esta situação foi, eu posso dizer assim, as palavras não conseguem chegar ao que deve ser dito, mas nos limites da linguagem, né, como diz Augusto dos Anjos, usando a língua paralítica, o que nós podemos dizer é o seguinte: foi emocionante. Olha a resposta que Jesus dá à súplica dos amigos do cego. É o que nós temos no verso 23. Ele tomou o cego pela mão. Ele tomou o cego pela mão. Vocês notaram quão impressionante é esta resposta de Jesus de Nazaré à súplica dos amigos pelo necessitado? Qual foi o primeiro efeito decorrente da súplica dos amigos? Qual foi? Jesus tomou o cego pela mão. Ele não disse para um discípulo, leve ele. Ele não disse para o cego, vá seguindo aqui as minhas passadas, né? O barulho das minhas passadas, não. Jesus tomou o cego pelas mãos. Meus queridos, isso é altamente poderoso. Pela força da oração, Jesus se predispõe a guiar pela mão os espiritualmente cegos. Isso é uma mensagem poderosíssima. Você já sentiu alguma vez na sua vida a sensação no culto de que a mensagem do pastor, do pregador, do ministro da palavra era para você? Como se a mensagem tivesse sido preparada unicamente para o seu coração, para a sua mente. Você já sentiu isso? Eu já. Às vezes você vai num culto e a mensagem do pregador, do ministro da palavra, fala especificamente ao seu coração. O que é isso? É Jesus guiando você pela mão. É que Jesus entra em cena e, assim como fez com o cego, guia você pela mão. Ou, nas palavras muito mais eloquentes do grande pregador Spurgeon, ele diz assim, abre aspas, Spurgeon escreveu assim: a verdade chega tão perto de casa que os detalhes da mensagem trazida pelo pastor se adequam perfeitamente às condições de sua mente. Isso é o nosso bendito Senhor levando você pela mão. Glória a Deus, meus queridos, pelo poder sobrenatural da sua palavra. A palavra de Deus é viva, transforma,
faz com que, ao escutarmos, no momento em que somos expostos à palavra de Deus, há situações em que Jesus vem e fala diretamente a cada um, levando cada um pela mão. Vamos voltar aqui ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no verso 23. O verso nos ensina mais uma coisa. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Há muitas coisas a dizer sobre isso, né? Que ele o levou para fora do povoado. Mas eu quero me deter aqui em dois aspectos. O primeiro diz respeito ao que o povoado era, Betsaida. Betsaida tinha o status de cidade, mas na realidade era um povoado. Era um povoado. O que é que as Escrituras dizem sobre essa cidade específica? Por que Jesus o retirou daquele povoado? Porque em Betsaida as pessoas não estavam entendendo a função maior do milagre. O milagre é algo importantíssimo. As bênçãos do Senhor são coisas maravilhosas, mas elas têm uma função específica, principal, que não é a de abençoar, é a de apontar para o abençoador. Não é que as bênçãos não abençoem, elas são bênçãos em si, são coisas maravilhosas. Os milagres são coisas maravilhosas, as curas miraculosas são coisas maravilhosas, todos nós queremos e devemos ter expectativa disso, mas não podemos perder a mensagem principal, a função principal de tudo isso. A principal função da cura não é curar, mas é revelar o poder do Senhor na vida daquela pessoa, para que ela efetivamente entregue a sua vida para o senhorio de Cristo. E Betsaida, havia milagres lá, mas eles não estavam entendendo isso. Sabemos isso pelo Evangelho de Mateus, o primeiro das biografias, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são as 4 biografias de Jesus que formam os 4 evangelhos. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 21, nós sabemos disso, quando as Escrituras dizem: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. O que isso quer dizer? Se esses milagres que estavam acontecendo lá em Betsaida tivessem sido em outros lugares, com outro povo, há muito tempo as pessoas já teriam se arrependido da sua condição, já teriam deixado a liderança da própria vida e entregue a liderança da sua vida ao Senhor. Em Betsaida eles não estavam entendendo, não estavam vendo, o trem estava passando e eles não estavam prestando atenção. Em Betsaida eles pensavam que os milagres tinham um fim em si mesmos, quando na realidade não. Os milagres são demonstrações de que aquele que faz o milagre é a pessoa a quem nós devemos dar a nossa vida. Os milagres apontam para Cristo, não são um fim em si mesmo. Muitos não entendem. Isso é um problema nas igrejas, de modo geral, né? Eu sempre bato aqui para que, na esperança de que o Senhor possa ser bem enfático com cada um aqui e nós não caiamos neste erro fácil de achar que o papel do cristão na terra é buscar a bênção e não o abençoador. Isso é um erro gravíssimo. O nosso papel aqui é buscar o abençoador, e devo dizer, com ele vêm as bênçãos. Nosso papel não é buscar a bênção e não o abençoador. É por isso que muitos que falam, né, de forma correta, aquele que de fato está alinhado ao cristianismo, ele não corre atrás das bênçãos. Praticamente são as bênçãos que correm atrás da pessoa. Por quê? Porque a sua conexão não é naquele elemento específico da bênção, mas é naquele que é o Senhor dos céus e da terra e da vida de cada um, que é Jesus Cristo. Muitos não entendem, mas outros entendem, né?
entende que a genuína mensagem do milagre é diferente, né? Que o Senhor é Deus. Senhor, o Senhor é Deus, assuma a liderança da minha vida. A mensagem é: eu abro mão do controle da minha vida para que o Senhor a assuma. Isso é vestir-se, abrir mão do controle da própria vida para que o Senhor assuma o controle da vida. É isso que as Escrituras falam, que é vestir-se de roupas de saco e cobrir-se de cinza. É a exteriorização de uma humildade, de dizer que viver a vida não depende de mim. Eu não sei a melhor forma de viver a minha vida. Eu sou humilde. A pessoa deve dizer: eu sou humilde a ponto de dizer: o Senhor é quem sabe. Que a vontade de Deus prevaleça. A oração não é para que Deus cumpra a sua vontade, é para que a sua vontade se adeque à vontade de Deus, que é muito melhor do que a sua, muito melhor do que a minha. Então, este sentido das Escrituras, que não é um evangelho em que não há prosperidade, não há milagres, pelo contrário, o evangelho genuíno, e aí vai o outro lado do extremo, o evangelho genuíno é um evangelho de milagres, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho que as pessoas crescem em todos os sentidos, mas é um evangelho que, acima de tudo, prega a conexão com o abençoador, e a decorrência disso são as bênçãos. Não é um efeito colateral da conexão com o abençoador. Então é preciso, meus queridos, se a pessoa acha que é dono da própria vida, pense um pouco mais. Quando a sabedoria chegar, você vai querer vestir-se com roupa de saco e cobrir-se de cinza, para que na humildade Deus assuma o controle da sua vida, e nele, em Cristo Jesus, você seja exaltado. Não é quando nos matamos que vivemos, não é quando nos matamos interiormente que de fato vivemos, que o Espírito habita em nós. Não é essa a mensagem do Evangelho? Lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, o que é que as Escrituras dizem? O que é que o apóstolo Paulo diz? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A busca constante pelo abençoador gera uma realidade cotidiana de milagres, não a busca cotidiana pelos milagres. Mas se o foco for apenas no milagre, nós estamos perdendo o grande sentido das coisas, que é o contato, a intimidade, a aproximação, a semelhança com o abençoador. Outro aspecto importante de Jesus ter tirado o cego de Betsaida é o seguinte: tem muitos aspectos, mas esses dois eu falei o primeiro, porque Betsaida era um lugar que não entendia isso, o povoado não entendia isso. Jesus diz: tira essa pessoa dessa influência negativa aí, esse povo é doido, não está entendendo nada, tira esse pessoal daí. E um outro aspecto importante de ter tirado o cego de Betsaida é o seguinte: muitos no contato com Jesus não conseguem romper com as correntes do ambiente em que estão. Às vezes a influência do ambiente em que a pessoa está, faz com que ele abra mão do contato com Jesus. Não é uma coisa incrível isso? Outros não, mas tem uns que preferem continuar cegos espiritualmente por influência de um ambiente negativo. O que meus amigos vão pensar se eu entregar minha vida para Jesus? O que é que eles vão pensar? O que é que o pessoal do trabalho vai dizer? Minha família, não tem nenhum crente na minha família. Então as pessoas às vezes deixam de viver o melhor que alguém pode viver nessa vida, que é ter intimidade com o Senhor, por conta do ambiente em que estão inseridos. E Jesus tira a pessoa do ambiente. Aliás, meus queridos, Jesus tira o cego da multidão para que veja. Temos às vezes que fazer isso. Se você ainda não é salvo, no sentido de que não tem certeza de onde passará a eternidade,
saiba que é uma das poucas situações no Evangelho. Dificilmente encontraremos outra. Mas é uma das poucas situações do Evangelho em que o conselho bíblico é: pense em você antes de pensar em qualquer outra pessoa. Aquele que não é salvo tem que pensar em si antes de pensar em qualquer outra pessoa. É como aquela moça lá do avião, né? Que você pega o avião, a moça chega lá e diz o quê? Coloque a máscara primeiro em você, para que você possa ajudar o outro. Assim é com a salvação. No momento em que você entende a sua necessidade de Deus na pessoa de Cristo em sua vida, no momento que você entrega a sua vida para o Senhor, aí tudo bem, você não precisa mais nem pensar em você, você vai pensar nos outros. Mas se você não fez isso, você está afundando, está se afogando. Você não está em condição de tirar ninguém do afogamento. É preciso que você esteja salvo para poder falar para os outros. Cuide da sua vida neste aspecto, porque uma vez tratando isso, você estará em condição de não mais pensar nela praticamente, e aí sim, você pensará nos outros. O que é que mais nos diz o verso 23? E aí essa passagem aqui é curiosíssima. Olha o que as escrituras dizem no verso 23 lá de Marcos 8. Voltando ao mesmo verso. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, né, que é Betsaida. E agora diz: depois de cuspir nos olhos do homem. Meu amigo, sim, Jesus cuspiu nos olhos do cego. Veja, meus queridos, Jesus, quando nós lemos os milagres de Jesus, nós vemos que ele fez por vários métodos. Isso tem uma razão. Já pensou se as curas que Jesus fizessem fossem todas da mesma forma? As pessoas desenvolveriam superstições impressionantes quanto ao método, e não quanto ao poder, que não está no método, mas está em Cristo Jesus. A multiforme, a maneira diversa em que Jesus escolhia para fazer os milagres é para que não houvesse vinculação ao método, como se o poder estivesse no método. O poder não está no método, o poder está em Deus. Até hoje, depois de todos esses ensinamentos, tem pessoas que criam superstições quanto a métodos específicos para curar. Isso, aquilo, o suor de fulano, o não sei o quê. São métodos que não têm poder nenhum. O poder está em Cristo Jesus. Não é a fé, é Cristo quem cura. A fé é um canal. O poder é divino, e poder divino só se encontra em Deus, pela própria definição do termo. O poder não está no método, o poder está em Deus. Jesus não é limitado pelo método, como alguns que são supersticiosos inclusive insistem em dizer. Jesus não é limitado pelo método. E outra coisa impressionante aqui desse método de ser um cuspe, é uma coisa incrível, que é o seguinte: você veja que é um método um tanto simplista, não é? É um tanto simplista. Por que não dizer grotesco ou mesmo rude? É um método simplista, grotesco e rude. É um cuspe. Mas mesmo se esse método simples, grotesco, rude, se ele é proveniente do Senhor, ele servirá como um canal de cura. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso? Nunca devemos subestimar os chamados simplistas. Tem pessoas que têm chamados para coisas que têm aparência de serem simples, mas não por isso são menos poderosas. Até hoje eu me lembro um momento que marcou muito minha vida. Estava
Eu estava numa praça no centro de uma cidade chamada Antíqua, que é na Guatemala, que inclusive Antíqua foi até uma das primeiras capitais da América Central. Estava naquela cidade, um lugar altamente perigoso, né? Guatemala é um lugar altamente perigoso. Lá na praça, a gente lá, quando eu vi, eu até gravei isso, eu publiquei até no meu Instagram uma vez. Vou procurar as publicações antigas para colocar, republicar, né? Eu filmei esse pequeno segundo lá de um senhor lá, um senhor naquele lugar, todo de terno, gravata, não sei o que, no meio da praça, sem ninguém olhar para ele lá, gritando: já pensou? Jesus morreria apenas por um pecador. Morreria apenas por um pecador. E ele gritava isso para frente, para trás, para frente, para trás. Aquilo ali, há poder naquela palavra simples. Sim, Jesus morreria apenas por um pecador. Aquilo é tão poderoso quanto as coisas mais complicadas que você pode achar na Universidade de Oxford, Harvard, Cambridge e Yale. É a mesma profundidade, porque toca a verdade. Os chamados simplistas, mesmo que tenham aparência de serem grotescos ou rudes, se são provenientes do Senhor, têm a mesma importância. A mesma importância. Aquele homem lá, simples, naquela praça lá na Guatemala, né, um país que precisa de tanta oração, falava filosofias mais profundas do que Platão, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, combinados, porque buscava a verdade, era expressão da verdade. E mais uma vez aqui eu cito o grande pregador Spurgeon. Estou estudando muito Spurgeon agora, estou citando ele. Vou citar, olha o que Spurgeon diz: se você quiser ver as coisas profundas de Deus, não será pelos filósofos ou pelos pensadores profundos, mas sim por aquele que lhe disser: ponha a sua confiança em Cristo e viva. A coisa mais profunda de Deus está aí. Há verdades mais sofisticadas, cujo tratamento é mais sofisticado. Nós sabemos disso. Café Consciência aqui é um exemplo disso. Nós falamos de Big Bang, da organização do universo, da estrutura interna do DNA, falamos de tudo isso, mas isso não tem em importância nenhum poder, nenhuma função maior do que aquele que de maneira simplista chega e diz: ponha sua confiança em Cristo e viva. Isso é filosofia mais profunda do que todos esses outros filósofos juntos, como eu citei aqui, não é? Platão, Kant, Nietzsche e Wittgenstein ou qualquer um outro. Então isso é incrível como as Escrituras demonstram de uma forma tão grotesca e simplista. O poder de Deus é transmitido. Se seu chamado é um chamado que você considera simplista, não menospreze o seu chamado. Não existe hierarquia deste tipo no reino de Deus. Não existe hierarquia desse tipo no reino de Deus. Já disse para vocês, e a gente vai confirmar isso quando a gente morrer. Quando a gente chegar lá no céu, quando estiver lá, e vai estar lá: como é seu nome? Maria, não sei. E a senhora fazia o quê? Que eu nunca ouvi falar da senhora. Não, meu chamado era o seguinte: acordava todo dia às 4 horas da manhã, botava o joelho no chão e orava pelo povo de Deus. O chamado de oração, não é? Tem igrejas que são fortíssimas nisso, nesse chamado. Devemos muito disso, por exemplo, às Assembleias de Deus. Quem sou eu chegar aqui e falar mal de uma igreja como a Assembleia de Deus? Que o povo ora, povo de oração. Isso é importância forte. As igrejas e as pessoas têm chamados específicos e temos que aprender a respeitar. Não criar fogo, amigo, ficar brigando entre as igrejas genuinamente bíblicas, com chamados diferentes, como pessoas ingênuas, quando na realidade não entendemos que Jesus, até pelo cuspe, expressa uma verdade profunda, de fazer com que aquele que não vê, está na escuridão, comece a enxergar. Aquele que está na escuridão espiritual, comece a ver a verdade, de forma tão simples, né? Tão grotesca. A questão da saliva no olho do cego também gera uma conexão importante. É uma imagem aí importante. A saliva que sai da boca de Cristo
e entra na visão para que ele veja, tenha claridade, ilumine, é a conexão imediata entre a boca de Cristo e a visão de cada um. A saliva conecta a boca de Cristo à visão do cego. É a forma, a conexão por meio da qual se traz luz à cegueira espiritual. É um meio simplista, mas poderosíssimo, pois conecta o que sai da boca de Jesus de Nazaré à cura dos que estão na escuridão. O que sai da boca do nosso Senhor e Salvador e entra em contato com os olhos daqueles que não veem, transforma a realidade das pessoas. A palavra de Deus que sai da boca de Deus tem poder transformador, de abertura de visão. Quando as pessoas estão na escuridão e não conseguem ver, é pela exposição e conexão com o que sai da boca de Jesus que passam a ter acesso à realidade. E vamos lá para o verso 23, quando as Escrituras dizem, do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. As Escrituras dizem, não é? Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Jesus faz uma pergunta ao cego: você está vendo alguma coisa? Por que Jesus pergunta isso ao cego? Essa não é uma pergunta comum, não é? Para Jesus. Não é uma pergunta comum para Jesus. É interessante para que nós entendamos isso, entender que nós saibamos e prestemos atenção em que contexto esse milagre é narrado. Contexto é narrado. O texto base do nosso bate-papo de hoje é Marcos 8, do 22, eu falei 25, mas pode ir até o 26, que é onde termina. Marcos 8, do 22 ao 26. Mas se nós lermos os versos anteriores a este daí, nós iremos colocar o texto base de hoje no contexto correto. Então é como o texto de hoje é do 22 ao 26 do capítulo 8, vamos ler do 17 ao 21 do capítulo 8, só para que a gente saiba em que contexto esse milagre ocorre. Olha o que as Escrituras dizem. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou aos discípulos, né? Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Aí vem essa chave. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E no 21 diz, ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês têm olhos e não veem e não entendem? Vocês não entendem, têm olhos e não entendem, têm visão e não entendem totalmente. O milagre se dá a partir do verso 22 que nós estamos lendo aqui, e é isso que acontece com o cego, que ensina aos discípulos que há a necessidade de, mesmo quando estamos em contato com Cristo, nós temos que evoluir na nossa visão, na claridade da visão, no entendimento da realidade das coisas. Olha o que diz o Marcos 8, 24. Marcos 8, 24. Jesus, pode no 23 aí, por favor, para voltar à pergunta. A pergunta que Jesus fez lá no final: você está vendo alguma coisa? Ele cuspiu nos olhos do cego e perguntou para o cego: você está vendo alguma coisa? Olha o que o cego respondeu. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. As Escrituras não dizem aí, mas ou esse rapaz não nasceu cego, sabia o que era uma pessoa, uma árvore, e virou cego depois, ou então ele disse isso porque conhecia o formato pelo tato. Isso é uma coisa, mas o cego provavelmente reconhecia pelo tato o formato. Fato é que árvores
andando claramente representam um entendimento parcial da realidade. É assim, meus queridos, vocês já notaram que é assim com muitos que são curados da cegueira espiritual, ainda precisam de um processo para ter um entendimento claro da realidade. Precisam discernir, aprender a discernir o que é verdade. E nem sempre isso ocorre de uma só vez. Há um processo, há um amadurecimento. Isso ocorreu comigo, fortemente. Quando eu me converti, eu fazia absurdos teológicos. Não sei vocês, mas eu era igual a esse cego. Eu via gente pensar que era uma árvore. Quando eu me converti, eu misturava doutrinas. Eu não tinha discernimento do que era bíblico, do que não era genuinamente bíblico. Mesmo no contato com Jesus que o cego teve, e isso ocorreu também como um método pedagógico para os discípulos, pelo que está narrado antes, é preciso continuar no crescimento para ter iluminação sobre a realidade. Não basta nós entregarmos nossa vida ao Senhor, é preciso que basta para a salvação, mas para que tenhamos o entendimento da realidade, é preciso que cresçamos em intimidade com Ele, com a sua palavra. Senão nós vamos olhar para pessoas e achar que são árvores andando. Tudo me faz lembrar, eu era assim, eu fazia absurdos. Tinha um rapaz muito bom, que nós, assim que eu me converti, a pastora, a gente ia, às vezes ele falava, fazia umas profecias, às vezes ficava buscando profecia. Vem fulano e tá, fulano, aí pronto, você ficava esperando que a pessoa chegasse para dizer uma profecia para você. Ficava o coitado lá, esse coitado lá era tão assim, eu ficava com tanta pena dele, que se alguém fosse lá, ele era obrigado a dizer uma profecia, porque se ele não disser, estava acabado. Isso não é bíblico. Mas por que eu vivenciei isso? Eu tenho vergonha disso? Não. É o processo de todo mundo. Você tem que ter vergonha de quê? De querer continuar nisso. Todos começam assim. É como esse cego. Ele não via nada, passou a ver, mas não viu claramente. Viu pessoas que achavam que eram árvores andando. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, isso me faz lembrar o que está lá. O que é que as escrituras dizem? A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. O cego que não via nada, estava vendo algo, mas não sabia se eram homens ou se eram árvores. Eram pessoas, mas pareciam árvores andando. Era um bebê que não discernia as coisas. Por isso que o papel da igreja é exatamente o de fazer com que entendamos a doutrina sã, a doutrina bíblica, para que não sejamos como esse cego, vendo pessoas e achando que são árvores andando. Crentes que ficam superdimensionando pessoas como se árvores fossem, quando na realidade aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo louvor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sintomas de ingenuidade, de infantilidade espiritual. Não se deve ter vergonha disso. Todos passam por isso. Eu passei, talvez eu fosse o pior de tudinho. O pior de tudinho, fosse eu. Mas eu escolhi não continuar ali. É isso que temos que fazer. Por isso que precisamos, meus queridos, crescer em paixão por Cristo. Para quê? Para que, tendo mais intimidade com Ele, com a sua palavra, as coisas clareiem. Olha o perigo de você não querer melhorar. Porque tem gente que vê tudo confuso
e quer criar uma doutrina disso. Aí isso aí é um perigo seríssimo, né? Porque você cria uma doutrina, dizendo que pessoas são árvores andando, no final você está pregando que pessoas são árvores andando e está levando um bocado de gente para o buraco, crendo nisso, atrapalhando o crescimento dos outros. É por isso que eu falo aqui, já estou de boca mole de dizer aqui: não ouçam nada do que eu disser, senão confrontando com a palavra de Deus. Tudo que eu disser aqui deve ser confrontado com a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma autoridade. Toda autoridade do que eu falo aqui provém da palavra de Deus. É por isso que tudo que eu estou falando, você tem que confrontar com as Escrituras. Não confie em nada do que eu disser, se não confrontar com a palavra do Senhor. Ela é infalível. Mais uma vez, porque eu estudei sobre de Spurgeon, muita coisa sobre isso, e eu vou fazer outra citação do que ele disse aqui. Olha que coisa incrível ele escreveu aqui, Spurgeon. Eu não concordo com toda a teologia de Spurgeon não, viu? Ficar claro. Inclusive nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Spurgeon não acreditava. Não concordo, mas é um grande pensador do Evangelho, das Escrituras. Ele diz assim: quando homens meio cegos se tornam arrogantes e se recusam a aprender da forma que o Espírito Santo ensina, eles fazem da ignorância deles um conhecimento, e muitas vezes levam pessoas ainda na penumbra para dentro da vala. A pessoa tem um conhecimento confuso. Em vez de dizer, eu quero aprender mais, estudar, se debruçar sobre as Escrituras, aí vai fazer o quê? Vai ficar arrogante e quer pregar aquilo. E o pior que ele está errado e leva não sei quantos para o buraco. O que é de ensinamento para nós aqui? Que nós não devemos passar nossa vida cristã aqui na terra nos alimentando apenas de leite, como crianças, nos satisfazendo com a infantilidade espiritual. Isso não é saudável. Não é saudável. Se você não sente o desejo dentro de você de crescer, você tem de reavaliar sua saúde espiritual. Você tem de crescer, tem de estudar, tem de se expor ao Senhor, tem de crescer no conhecimento da palavra. Para quê? Para que não achem que homens são árvores andando, para que não confunda doutrina sã com heresia. Se formos e acharmos que vamos viver a vida tomando leite, você vai ser um infantiloide. Não é para isso que fomos chamados. A igreja tem de crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque do contrário é o cego nesse segundo estágio. Não via nada, estava perdido, foi tirado da escuridão. Não estou falando da sua salvação, estou falando de outra coisa. O cego foi tirado da escuridão, passou a ver, ele não via, mas aí começou a ver as coisas distorcidas. O autor de Hebreus, ele não nos diz assim, em Hebreus capítulo 5, verso 13 a 14, ele não nos diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então vamos crescer em desejo de crescer. Que tenhamos o desejo de crescer. Não é uma corrida. Não é uma corrida. É uma situação pessoal de cada um diante do Senhor. O Senhor não quer que estejamos aqui como eternos bebês. Tem pessoas que são bebês, estão se expondo agora à palavra do Senhor. Mas tem que crescer sem correr. Não é a competição, não é nada disso. É propósito de Deus para a vida de cada um. Cada um corre a sua corrida sozinho, mas não pode estar parado, tem de crescer.
Você veja, meus queridos, uma coisa do cego interessante é o seguinte: quando o cego não via nada, parecia que ele não tinha desejo de ver. Seus amigos suplicaram pela cura, mas quando seus olhos foram abertos, ele passou a ver algo. Inclusive, passou a ver, e aí é o que todos temos de ter, a necessidade de ver melhor. Quando ele não via nada, as Escrituras não relatam nenhum desejo intenso dele em ser curado, o desejo era dos amigos. Mas o que é interessante é que quando esse cego começou a ver, mesmo que distorcidamente, ele viu a necessidade que tinha de crescer. O cego passou a querer crescer, assim como nós devemos sempre querer crescer em intimidade com o Senhor. Muitos crentes, eu fico assim constrangido, mas tenho de dizer, isso é uma realidade nas igrejas do mundo, nas igrejas cristãs do mundo. Muitos crentes estão na igreja adormecidos, anestesiados, sem a vontade de crescer, sem o desejo de estudar a palavra, sem paixão pelas Escrituras. Isso é triste. Isso é dizer, eu quero passar minha vida toda só tomando leite. É dizer isso. Devemos crescer nessa paixão pela palavra de Deus, descobrir a palavra de Deus, e isso muda a nossa percepção da realidade. A intimidade com o Senhor muda a nossa percepção da realidade. As pessoas precisam antes de tudo, ver aquilo que não estão vendo. Precisam de paixão, de desejo de proximidade com Cristo. Assim como o espirro é sintoma da gripe, a falta de desejo de crescer espiritualmente é sintoma de grave doença espiritual. Me desculpa mais uma vez, mas o evangelho é duro e a gente tem de pregar como ele é. O que fez com que aquele cego passasse ao segundo momento, até a percepção correta da realidade? O segundo ato da cura, e essa cura se dá em 2 atos, esse segundo ato, esse segundo estágio, esse segundo momento, ele é muito pedagógico, não é? Diz aqui, Marcos 8, 25, o que é que as Escrituras dizem? Mais uma vez, bota o 24, só para a gente passar para o 25 depois. No finalzinho, a gente terminou o 24, não é? O Jesus perguntou, o que é que você está vendo? Ele disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então o cego disse, epa, eu estou vendo, mas não estou vendo as coisas. Ele sabia que árvore não andava. Estou vendo as coisas meio doida. Aí o 25, vemos o segundo ato daquela cura, que é, mais uma vez, repito, é único isso. Está no Evangelho de Marcos apenas. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. A proximidade maior com Jesus Cristo fez o quê? Com que ele visse claramente, tivesse a visão completa. No primeiro momento lá, o cego não tinha tanta fé, mas no segundo ele cresceu em desejo, em confiança em Cristo. Ele não tinha nada e viu, e foi curado por completo. Meus queridos, tem pessoas que têm chamado específico para trabalhar com questão de cura, né? A pastora tem um chamado importante na área de cura. Tem muitas pessoas que têm esse chamado específico. Nós estamos ainda acompanhando a situação do norueguês, né, Tor Arner, vocês se lembram? Inclusive hoje ele recebeu a primeira Bíblia dele. A primeira Bíblia dele, eu mandei uma mensagem para ele mandar uma foto segurando a Bíblia. Ele mandou só a foto da Bíblia, sabe, para mim? Uma foto segurando a Bíblia. E eu vou pedir para ele mandar essa foto segurando ele mandou a foto só da Bíblia, vou pedir para ele dar a foto, já pedi, ele disse que ia mandar a foto segurando a Bíblia, e eu acho que depois vou pedir para ele mandar um pequeno vídeo, não era legal, né? Está melhorando, está caminhando, e eu converso com o rapaz lá, o norueguês que nós acionamos lá para tomar conta dele, que é o Ingvar. E eu conversando com o Ingvar tem um chamado para a cura, inclusive, você sabe da história, né?
que o Turana ligou para mim, se despedindo, dizendo que estava praticamente nas últimas, e entrou em contato comigo, ele na Noruega, eu aqui, ligou, eu falei com ele. Aí, conversando com a pastora, Deus trouxe à cabeça da pastora a imagem desse amigo nosso, que é norueguês também, Ingvar. Nós entramos em contato com Ingvar, e Ingvar disse, depois de conversar a situação toda, eu falar com ele, Ingvar disse: tá, se você sabe o que eu estou fazendo agora? Eu disse: não. Ele disse: rapaz, eu estou, nem me lembro mais quantos anos, era quanto? 3, 5, 3 anos. Ele disse: rapaz, eu estou há 3 anos, meu ministério estou há 3 anos ministrando para pessoas com câncer nos hospitais. Aí fizemos todo o contato, e Ingvar tem sido um instrumento de Deus na vida de Turana. E o incrível, conversando com Ingvar, ele disse uma coisa interessante, que tem a ver com esse negócio do cego aqui. Ele disse assim: a fé para a cura é algo delicado. Ele diz que ele aprendeu no ministério dele que muitas vezes ele conversa com a pessoa para que a pessoa coloque a fé em pequenos degraus, porque não é todo mundo que tem uma fé tão grande. Em pequenos degraus, que tem uma fé tão grande não, que tem uma fé para coisas tão grandes. Então o que ele está trabalhando com Turana é assim. Ele disse assim, Turana está muito problema, praticamente sem se levantar. Ele disse que vamos ter fé agora para que você não tenha dor nas costas, para que suas costas sejam curadas. Aí oram por aquilo. Aí ele vai vendo a ação da mão poderosa de Deus, Turana, na vida dele. E isso vai alimentando a fé dele para coisas maiores. É interessante essa técnica de Ingvar, e não chegar para uma pessoa que não tinha contato nenhum com o cristianismo genuíno e dizer assim: vamos crer para a sua cura total, porque talvez ele não tivesse essa condição de crença, como não tinha o cego. Então ele colocou para um degrau acima. E quando isso ocorre, como aconteceu com o cego aqui, que não via nada, começou a ver, mas embora nebuloso, nublado, quando o Turana cria para uma coisa maior, e aquilo se realizava, ele crescia na fé dele e cria para o segundo degrau, e assim de degrau em degrau, subindo os degraus. Então isso é interessante o que está acontecendo lá, parece com essa cura em estágios. Existe uma razão para isso. Existe uma razão para isso, até que chega o momento da cura completa, que se dá com o cego aqui, quando as escrituras dizem lá, viu por completo. Meus queridos, o verso 25, abra lá por favor, a gente pode deixar no 25, né? E ele via tudo claramente, viu tudo claramente, ficou curado, ficou perfeito. Tanto é assim que o verso 26 mostra o paciente recebendo alta. Olha o que o verso 26 diz: Jesus mandou para casa. Não é receber alta? O cego recebeu alta. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, vá para casa, você está curado. E não entre no povoado por quê? A mesma lógica que eu falei no domingo passado, e se repete em muitos milagres dele, que Jesus não quer uma propaganda de que ele é fazedor de milagres, e é realmente perigoso. Quem é chamado para isso tem que ter também bastante humildade, pelo fato de que tem gente que é usado em curas e acha que é ela a pessoa que cura. Não é o Cristo que cura. Isso é um ensinamento importante. A pastora, não sei se ela quer, mas eu vou usar de qualquer maneira. Ela tem uma técnica que é importante, que eu acho extremamente bíblica. Quando ela ora para uma pessoa, a pessoa é curada. Quando eu estava perto, eu sempre escuto ela perguntar: quem foi que curou? Aí a pessoa diz: Jesus. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, você deixar claro que quando você é usado em cura, para que alguém recebe a cura de Deus, siga essa técnica dela e pergunte: quem foi que curou? Para que a pessoa saiba que foi Jesus.
Toda honra e toda glória devem ser dadas a Ele, porque do contrário, isso é o princípio da queda, inclusive da pessoa que é usada. Se a pessoa acha que é ela e não Cristo, ela está correndo sério risco. A autopromoção do fazer miraculoso é altamente perigosa. Ela afasta tanto a pessoa que recebeu o milagre, quanto a pessoa por meio de quem o milagre se deu. Ela afasta essas pessoas do coração do Evangelho, que é a salvação. As pessoas focam no que recebem e deixam de entender que a mensagem maior não é isso. A mensagem maior é dizer: você pode passar a eternidade ao lado de Deus, e se você recebe a cura é para isso, para que você veja essa possibilidade. Milagres existem e ocorrem todos os dias, mas é sempre preciso deixar claro, meus queridos, é Jesus quem cura. E Ele faz isso para quê? Para que você se entregue aos pés da cruz. A cura é para isso. O milagre é, acima de tudo, um convite para a vida eterna. Acima de tudo é isso. Não um convite para que as pessoas continuem buscando a bênção no lugar do abençoador. Se você ainda não vê isso com essa clareza, peça a Deus por entendimento. Tenha coragem de buscar uma visão maior, mais clara. Peça a Deus por iluminação para a alma. Senhor, eu quero ver as coisas claramente. Crie paixão no seu coração pelas Escrituras. É assim que todos podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. A minha oração final hoje vai ser como a de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Vou terminar orando bem rapidinho como Pedro ora. Olha o que ele disse aqui: minha oração é que todos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.